dizer para você sobre esse nosso trabalho, né, de apresentar sempre as mensagens dos nossos cultos. Eu sou o pastor Elimar, aqui da Igreja Presbiteriana Central de Frutal, e nós temos aqui na nossa igreja o Ministério Comunica. Esses irmãos desse ministério faz toda a divulgação da nossa igreja, e eles fazem também esse trabalho de divulgar as nossas mensagens na internet. Você que está nos ouvindo, nos assistindo aí pela internet, queríamos te agradecer, convidar você para assistir sempre, para nos acompanhar, e nós aceitamos também as suas opiniões, a sua avaliação. Se você quiser entrar em contato conosco também, você vai encontrar aí o endereço da nossa igreja, e é uma satisfação estar sempre presente aí com você através dessas mensagens gravadas todos os domingos na nossa igreja. Você é uma obra-prima que me organizou.
Senhor para a nossa meditação nessa noite, abra a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Atos, capítulo 13. Eu quero ler com vocês do versículo 21 até o versículo 23. Irmãos, esse momento é especialíssimo no culto. Até agora nós falamos, nós gesticulamos na presença de Deus, oferecendo a Ele louvor, adoração. E agora nós vamos silenciar e Deus vai falar conosco. Então é por isso que a gente imagina que é uma parte do culto que nós não podemos perder. É porque é hora do Senhor falar através da palavra. Eu fico imaginando a gente na presença de um rei, de uma autoridade, e essa autoridade falando conosco, e de repente, sem mais sem menos, a gente sai e vai embora, ou vai tomar água, ou vai ao banheiro. Você não acha que isso fica muito estranho? Isso fica muito difícil de se entender. Alguém está falando com você, uma autoridade, alguém com poder, com autoridade sobre a sua vida, e aí você sai, deixa ele lá falando. É mais ou menos isso que acontece quando você levanta e sai. Deus está falando. Isso não fica bem, você levantar e sair. Então, se você precisa de um intervalo no culto, que não é muito viável, vê se você faz esse intervalo no outro horário e não no horário da palavra. O que não é muito viável. O culto não pode ter intervalo, não pode ter recreio. É uma hora e pouquinho, num conjunto, numa totalidade, de um princípio ao fim. E acaba sendo, irmãos, uma mania feia na nossa vida. Tem gente que não passa um culto sem levantar e ir lá beber água, ou dar uma olhadinha no espelho, ou sei lá, precisa chegar ali e dar uma respirada. Irmãos, isso é mania, chega a ser vício. Tem que ir corrigindo essas coisas. Amém? Então vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, de 21 a 23. Diz assim: Então eles pediram um rei, e Deus lhes separou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. O versículo 22 diz: E tirando a este, que é Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse. Quem deu esse testemunho foi o Senhor: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Inicialmente eu quero situar com você esse texto aqui dentro do contexto. Paulo estava em Antioquia, e ele estava na sinagoga, e era um dia de sábado, e foi concedida a oportunidade de fala, e o apóstolo Paulo, então, aproveitando a oportunidade, ali naquele sábado na sinagoga em Antioquia, levanta e começa a falar acerca de Jesus, o Filho de Deus. E para falar acerca de Jesus, o apóstolo Paulo percorre a genealogia de Jesus. E esse texto nos mostra o apóstolo Paulo falando dessa genealogia de Jesus, e incluindo nessa genealogia Davi. E o versículo 22, então, central do nosso texto, diz que depois que Deus tirou Saul do trono, Deus levantou o rei Davi, e Deus deu este testemunho acerca do rei Davi: Achei Davi,
Jessé, homem segundo o meu coração. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. O nome Davi significa a menina dos olhos de Deus. E sempre que eu leio esse texto, eu faço a seguinte pergunta no meu coração: o que foi que fez com que este homem, Davi, se tornasse tão amado por Deus, tão especial para Deus, a ponto de Deus dar testemunho sobre esse homem, falando assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O que foi que esse homem fez ou deixou de fazer? O que aconteceu com ele para ele receber esse elogio da parte de Deus? Este homem é um homem segundo o meu coração, e ele fará toda a minha vontade. E então, em busca do questionamento, ou da resposta para esse questionamento, eu enumerei 3 características na vida de Davi, que, ao meu ver, são características que fazem com que ele mereça esse elogio. São características na vida desse homem que fazem com que ele receba da boca de Deus esse elogio, dizendo: esse homem é segundo o meu coração. Mas eu quero nesta noite desafiar você a ouvir essa mensagem com o seu coração ardendo de vontade de ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero que você ouça essa mensagem com o seu coração ardendo de vontade de ser uma mulher segundo o coração de Deus. Porque imagino que não tem um significado prático para nós percebermos essas características em Davi, se essas características também não estiverem presentes no meu coração e no seu coração. Então eu quero dizer para você que eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. E eu quero desafiar você a ser um homem segundo o coração de Deus. E eu quero desafiar você a ser um jovem segundo o coração de Deus. Eu quero desafiar você a ser uma senhora, uma mulher segundo o coração de Deus. Eu quero desafiar você a impactar o coração do Eterno, a ponto dele olhar para a terra, visualizar você e dizer: este homem é segundo o meu coração. Então vamos a essas características desse homem segundo o coração de Deus. A primeira característica na vida desse homem, queridos, é que ele anseia por Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, para nós lermos do versículo 1 até o versículo 13, para nós percebermos o quanto esse homem anseia por Deus, o quanto essa vida é especial no relacionamento com Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 13. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está presente, ou está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel:
não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e então Samuel se levantou e foi para Ramá. Irmãos, o Senhor resolve levantar um rei para ocupar o trono no lugar de Saul, e dar essa incumbência para Samuel. Você vai até a casa de Jessé, e um dos filhos de Jessé será ungido rei. E então Samuel foi para ungir um rei sobre Israel. Samuel foi para encontrar com a família de Jessé, com os filhos de Jessé. Jessé possuía 8 filhos. E eles então se reuniram para essa unção de um rei. E eu fico imaginando Jessé com aqueles rapazes, tratando sobre aquele encontro com Samuel. E eles eram donos de um rebanho grande de ovelhas. E então eles chegam à seguinte conclusão: Davi não precisa ir. Davi pode ficar olhando as ovelhas. Os outros 7, os 7 mais velhos, eles resolverão o que tem que resolver perante Samuel. Davi pode ficar apacentando o rebanho, e nós vamos. Vai o pai com os 7 filhos. E quando Samuel viu o filho mais velho, o nome dele é Eliabe. A Bíblia diz que ele era forte, robusto, vivaz, alto. Samuel não teve dúvida. Falou: estou diante do rei de Israel. Esse homem tem pinta de rei. Esse homem tem força para rei. Esse homem tem postura para rei. É o mais velho de Jessé, que certamente eu vou ungir sobre Israel como rei. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E aí apresenta-se o segundo filho, e o Senhor disse: não é esse. Apresenta-se o terceiro filho, e o Senhor disse: também não é esse. E assim passaram diante de Samuel 7 filhos, e o Senhor não apontou nenhum para ser rei. E Samuel lança uma pergunta: Jessé, acabaram os seus filhos? Eles estão todos aqui? E a resposta é mais ou menos o seguinte: praticamente, porque o que está faltando não precisa ser contado. É a rata do tacho, é o mais fraco, é um moço ruivo, de olhos azuis, que ficou lá observando as ovelhas. Mas se daqui você não tirar um rei, esse não vai servir de jeito nenhum. Ele não tem postura para isso, ele não tem capacidade para isso, ele não tem idade para isso, ele é o menos indicado. Preste atenção, queridos. O Senhor não vê como o homem vê, porque o Senhor vê o exterior,
Porque o homem vê o exterior, o Senhor, porém, ele vê o coração. E então o que Deus estava olhando em Davi não era a sua aparência, não era a sua idade, não era a sua falta de força naquele momento. O que o Senhor está olhando para Davi, que estava lá apacentando o rebanho do seu pai, era o seu coração. Era algo que ninguém via, era algo oculto aos olhos de Samuel, aos olhos de Jessé, aos olhos de Israel, que Deus olhava quando observava aquele pastor de ovelhas. Meu irmão, preste atenção nisso. Deus sabe o que está passando no seu coração agora. Deus sabe o que passa no seu coração quando você vem aqui à frente e entrega o seu dízimo, ou quando você não entrega o seu dízimo. Deus sabe o que passa no seu coração. Deus sabe o que passa no seu coração quando você está cantando aqui na igreja. Deus sabe o que passa no seu coração quando você está fazendo os seus negócios. Deus sabe o que está passando no seu coração quando você está vivendo as madrugadas mais angustiantes da sua vida. Há um lugar na sua vida que o seu pai não conhece, que a sua mãe não conhece, que a sua esposa não conhece, que o seu marido não conhece, mas que Deus conhece. Há uma profundidade na sua alma, há um recôndito no seu coração que o Espírito Santo de Deus sonda e conhece. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Deus vê o que o homem não vê. E Deus viu o coração de Davi. E sabe o que Deus viu? Deus viu um anseio enorme por ele. Deus vê dentro do coração de Davi um coração sincero, um coração que anseia pela presença de Deus, um coração que confia na força do Todo-Poderoso. E esse anseio de Davi por Deus, nós percebemos quando lemos as letras de suas músicas. Como ele expressa de maneira profunda o seu amor, o seu anseio, o seu desejo por Deus, quando ele compõe as suas canções. Ali naquelas madrugadas da Palestina, íntimo de Deus, guardando o rebanho, olhando o céu, contemplando as estrelas e a lua, ele escreve: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu na sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! É a expressão da alma de um homem que anseia por Deus, que confia em Deus, que é amigo de Deus. E aí nós avançamos nas suas poesias, e ele compõe o Salmo 63, e nesse salmo ele diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, e em teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura
farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louvo. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. A expressão de uma alma que vivia 24 horas na presença de Deus, queridos. Já passou por noite de insônia? Preocupação excessiva? Deita na cama, não dorme? Pois Davi também passava, só que ele sabia administrar isso. O que ele fazia com essas noites de sono perturbadas? Ele diz: no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Ele não ficava lá pensando nas suas dificuldades, nos seus problemas, vendo a madrugada passar, o galo cantar. Ele ficava lá na sua cama e ele começava a meditar na grandiosidade do ser de Deus. A minha alma anseia por ti, como a terra exausta, árida, anseia pela água. Foi isso, queridos, que Deus viu no coração de Davi, quando ungiu ele para ser rei em Israel. Foi isso, queridos, que Deus viu no coração de Davi, quando apontou para que ele fosse ungido dele e um homem segundo o seu coração. Uma alma que anseia por Deus. Queridos, eu comecei a nossa mensagem dizendo que eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, e desafiando você também a ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, ele tem que ter esse anseio por Deus 24 horas na vida. Um homem segundo o coração de Deus pode ir lá na praia, não tem problema. Pode tomar um banho gostoso de mar, mas ele não pode passar ali as suas férias banhando no mar, banhando no oceano, curtindo a praia, sem lembrar do poder de Deus, sem lembrar da palavra de Deus que diz: ruja o mar e a sua plenitude, e tudo que há nessa natureza, bendiga o nome do Senhor. O homem segundo o coração de Deus pode comer deliciosas refeições, um almoço gostoso de domingo, não tem nenhum problema, mas ele não pode sentar diante de uma mesa como um glutão e não lembrar que aquilo ali é a providência de um Deus que fez germinar a semente e que deu aquele alimento para manter a sua vida. Ele tem que debruçar diante de Deus e dizer: nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é Deus da providência. Um homem segundo o coração de Deus pode ficar doente, queridos, pode sofrer enfermidades, mas quando ele estiver lá na mesa de cirurgia, lá na mão dos médicos, lá na UTI, no hospital, ele tem que lembrar de Deus e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Um homem segundo o coração de Deus não lembra de Deus somente no domingo às 6 horas da tarde ou às 8 horas da noite. Um homem segundo o coração de Deus anseia por Deus 24 horas por dia. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero reconhecer que esse ar que eu respiro vem do meu Deus. Eu quero reconhecer que a minha voz é presente de Deus para que eu possa anunciar o Evangelho aos corações perdidos. Eu quero reconhecer que tudo que tenho, tudo que sou, pertence ao meu Deus. Sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Mas eu quero te dizer em segundo lugar, que o homem segundo o coração de Deus, ele possui um espírito sensível ao sagrado. Ele possui um espírito sensível ao sagrado. E aí eu quero te convidar para nós observarmos 1 Samuel, no capítulo 24.
versículo 1 até o versículo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, de 1 a 12. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. Retirando-se Davi da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: porque das tu ouvidos as palavras dos homens que diz: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Queridos, que texto fantástico! Saul tornou-se arqui-inimigo de Davi, e depois de um período de guerras, Saul pega os homens mais valentes do seu exército, e sabendo do lugar onde encontrava-se Davi, Saul vai ao encalço de Davi. E olha que coisa fantástica! Ali naquela região havia uma caverna, e Davi entrou com seus homens para dentro dessa caverna e foi lá para o fundo. Vocês podem imaginar uma caverna grande, quem sabe o tamanho desse templo ou maior. E eles foram lá para o fundo da caverna e eles estão ali. De repente alguém olha e observa que Saul está ali com o seu exército. E observa mais: Saul está entrando na caverna. Eu fico imaginando essa cena. Silêncio. Saul chegando, abaixa. Todos calados no fundo da caverna. A Bíblia diz que Saul foi aliviar o ventre. E ele então, com a sua roupa real, entra um pouco dentro dessa caverna, estende todo aquele manto real, e ele fica olhando para o lado de lá, agachado. E lá dentro da caverna, os homens de Davi disseram: Davi, agora o Senhor te deu o seu inimigo nas suas mãos. Vai lá, Davi, crava a sua espada nas costas desse homem. É a vingança. Ele que te persegue tanto, se ele te encontrasse nessa posição, você estaria morto. O Senhor está entregando nas suas mãos. Mata Davi. O homem segundo o coração de Deus era um guerreiro de Deus, e ele tinha muita adrenalina, ele enfrentava muitas guerras, e ele foi naquele impacto de destruir a vida do seu arqui-inimigo. Porque ele chega perto, a espada tão afiada, que ele passa a espada e corta um pedaço
vestimenta de Saul. E quando ele corre, a palavra diz que bateu forte o seu coração. E Deus falou com ele: olha, esse homem que está nessa posição estratégica para morrer é um rei maldoso, é um rei que quer te matar, mas ele é meu ungido. A hora que esse homem lembra disso, esse homem que era um guerreiro nato, esse homem que comandava um exército valente, ele dá passos para trás. E os seus companheiros não entendem isso, e diz: Davi, você está com remorso, nós vamos matar esse homem. E Davi então aplaca a ira, a fúria dos seus companheiros, dizendo: não faça isso. Ele pode ser o que for, mas ele é ungido de Deus, e a gente não toca em ungido de Deus. Havia 3 classes de ungidos no Velho Testamento: os profetas, os sacerdotes e os reis. Davi era rei, ou Saul era rei, era ungido de Deus. O simples fato de Davi ter cortado um pedaço do manto do rei afetou a sua consciência sensível. Ele não podia levantar a mão contra o sagrado, contra o ungido de Deus. Esse homem vivia sob o comando do Espírito Santo de Deus. E isso Deus observa dentro do seu coração e diz: é um homem segundo o meu coração. Ah, queridos, como nós precisamos aprender a sermos sensíveis ao sagrado. Como nós estamos precisando aprender a tratar melhor a palavra sagrada de Deus. Como nós estamos precisando aprender a tratar os ungidos de Deus. Como nós precisamos aprender a tratar o culto. Como nós precisamos aprender, queridos, essa sensibilidade espiritual a não conceder a glória de Deus a nada desse mundo, a reverenciarmos o Senhor, a temermos ao Senhor, a não levantarmos insultos contra Deus. Como nós estamos precisando aprender essa sensibilidade pelo sagrado. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu não quero brincar com o sagrado. Eu não quero falar certas palavras contra o sagrado. Eu não quero tomar certas atitudes contra o sagrado. E Davi então, depois que Saul se retirou, ele chega lá na porta da caverna. E eu imagino que ele estava com um manto assim, na sua espada. E ele mostra para Saul e diz: olha, tem gente falando que eu quero te matar. Isso aqui é parte da sua vestimenta. Você já esteve morto e eu permiti que você ficasse vivo. E sabe qual é o motivo que eu não te matei? É porque você é ungido de Deus. Se você não fosse, a história seria outra. Mas não se toca no ungido de Deus. Não pelo ungido, mas por Deus. Não pelo ungido em si, mas por Deus que ungiu. O homem segundo o coração de Deus possui um espírito sensível ao sagrado. Em terceiro lugar, queridos, eu quero dizer ao seu coração que esse homem segundo o coração de Deus, ele tem uma disposição enorme de reconhecer o seu pecado. Esse homem segundo o coração de Deus teve um momento terrivelmente triste, chocante na sua vida. Ele adulterou e ele matou.
E esse episódio está no capítulo 11 do segundo livro de Samuel. E agora eu quero ler com você no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, do versículo 1 ao 13. Segunda Samuel 12, de 1 a 13. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filho. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar de suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o Eteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes, e tomastes a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz desse sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi também: o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Queridos, que texto triste e ao mesmo tempo edificante para nós. O homem segundo o coração de Deus, num vacilo, pecou terrivelmente contra Deus. Adulterou com a mulher do comandante do seu exército, Urias. E para tentar livrar da situação, colocou esse comandante numa posição estratégica, onde ele não escaparia à espada do inimigo. Então ele adulterou e matou. Deve ter sido terrível para esse homem sensível ao Espírito Santo de Deus, esses pecados que ele cometeu. Mas eu não canso de ler esse texto e de perceber Deus usando esse profeta de maneira tão forte na vida de Davi, o profeta Natã. Natã tem uma pedagogia que me encanta. Natã é um contador de histórias. E se você é contador de histórias, continue contando histórias, porque essa pedagogia da história é muito interessante. Ela faz as pessoas prestarem atenção. E então ele chega para Davi e conta a Davi uma história. A seguinte: Davi tinha um homem pobre, rico, que possuía ovelhas, carneiros, a fazenda muito grande. E esse pobre não tinha nada, mas com os poucos recursos ele comprou uma ovelhinha.
brinquedos, que não tinham muitos recursos, mas que tinham cordeirinho. Rolava no chão com os meninos, bebia leite com os meninos, comia no prato dos meninos. Eu sei que no nosso contexto às vezes é difícil a gente sentir isso, mas quem sabe você consegue pensar no cachorrinho de estimação, que deixa os seus filhos de luto se for retirado deles, que adoece a ponto de serem internados no hospital se for retirado deles. Aqueles meninos pobres não tinham nada, somente a soberania. Davi chegou um homem viajante e pediu comida para o fazendeiro. E o fazendeiro rico não foi capaz de pegar uma ovelha do seu vasto rebanho, mas ele foi lá na casa do homem pobre e matou a cordeirinha de estimação dos meninos para fazer comida para o viajante. Ao homem segundo o coração de Deus, ele tem senso de justiça, queridos. Isso aqui agitou o coração de Davi. O homem segundo o coração de Deus não gosta da injustiça, não gosta de ver gente passando fome e outros comendo demais. O homem segundo o coração de Deus quer justiça. E então ele se agita e diz: tem que matar esse homem, e pela cordeirinha ele precisa restituir 4 vezes mais. Justiça seja feita. E eu imagino o profeta Natan olhando assim para baixo, e agora levantando os olhos e dizendo para Davi: esse homem é você. Você destruiu a vida de Urias, tomou a mulher dele e depois também o matou. Você tomou tudo que ele possuía, e você tinha tudo e ele não tinha nada. Mas o que me chama a atenção, queridos, é a disposição desse homem quando ele é confrontado com o profeta Natan. Ele diz assim: pequei contra o Senhor. Foi só essa expressão que saiu da boca dele, e que eu quero dizer para você em nome de Jesus: não saiu somente dos seus lábios, mas saiu do seu coração sensível. Pequei contra Deus. O que nós temos que entender, queridos, é que pecar para o homem segundo o coração de Deus é uma tragédia. Pecar para o homem segundo o coração de Deus é a maior derrota da sua vida. Pecar tira a paz. Pecar tira o sossego do coração. Davi pecou, mas não deveria ter pecado. E posteriormente ele compartilha conosco, escrevendo sobre aqueles dias terríveis do seu pecado. E ele escreve assim no Salmo 32: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dor. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ah, como eu admiro esse homem quando ele diz: eu pequei contra o Senhor. Sabe por quê, queridos? Tem muito crente tentando justificar adultério. Tem muito crente traindo e tentando justificar traição. Davi não ousa justificar. Davi não ousa jogar a culpa em Betseba, que estava tomando banho num lugar impróprio. Davi não justifica. Davi arrepende. Tem muito crente tentando justificar a mentira. O homem segundo o coração de Deus não justifica pecado.
irmãos, esse negócio de relacionar com Deus. É sério, queridos, esse negócio de ser homem segundo o coração de Deus. Isso é brincadeira não, irmão. O Senhor vê o coração. O Senhor sabe do que você está fazendo às ocultas. O desafio para nós nesta noite é grandioso. O desafio para nós nesta noite é para que nós sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. O desafio para nós nessa noite é para que nós vivamos no centro da vontade de Deus. O desafio para nós nessa noite é que nós sejamos homens que honram a Deus. O desafio para nós nessa noite é para que nós sejamos homens que não se misturam com a perversidade mundana. O desafio para nós nessa noite é que nós sejamos homens que têm esse anseio por Deus 24 horas. Como a terra seca deseja água, nós precisamos desejar o Espírito de Deus. O desafio para nós nessa noite é que nós sejamos homens dispostos a renunciar o pecado, a deixar o pecado, a confessar com tristeza diante do Deus Santo o nosso pecado. O desafio para nós nessa noite é para que nós sejamos homens santos, porque o nosso Deus é santo. O desafio para mim e para você nessa noite é que nós sejamos homens segundo o coração de Deus. Aleluia. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero. E eu quero desafiar você a sair daqui impactado com essa palavra. Eu quero convidar você a sair daqui sabendo que Deus sonda o seu coração. Que Deus não vê o exterior simplesmente, mas que Ele vê o interior. Eu quero desafiar você a sair daqui desejando, anelando, suspirando por ser segundo o coração de Deus. De pé, queridos, cantemos com o nosso conjunto, em nome de Jesus. Vamos cantar com sinceridade.
coração remoendo esta palavra. Deus, força, Deus, nesse mundo de amargor, nesse mundo de pecado, em nome de Jesus. E meus amados irmãos, que a graça do nosso Deus Pai, o amor indizível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos vós e sobre toda a igreja de Deus, agora e até aquele dia glorioso da volta do nosso Senhor. Maranata.